Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, no horário de 19 horas até as 20 horas. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu toco os destinos de duas clínicas médicas que se dedicam aos transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Né? Esqueleto não é só osso. E o acento principal dessas doenças são dores e incapacidade física. Assim é frequente em nossas clínicas os pacientes acontecerem apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador e até com cadeira de rodas. Mas a finalidade da nossa clínica é tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora a cada dia mais dores e a cada dia mais incapacidade física e colocá-los numa jornada mais agradável, com menos dores e melhor desempenho físico. Para tanto, né, nós utilizamos terapias. Embora a gente tenha uma formação médica de cirurgião de coluna vertebral, nós evitamos os tratamentos cirúrgicos e preferimos sempre as condutas conservadoras, ou seja, sem cirurgia. Que dores são essas que acontecem? As dores dos transtornos musculoesqueléticos acontecem em qualquer localização, em qualquer geografia do corpo humano, como dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, punhos ou mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor lombar terrível, que se irradia para uma perna ou as duas pernas, às vezes com dormência, câimbras e perda de forças, né? Perda de equilíbrio, perda do desempenho de marcha, dores nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Enfim, em qualquer localização do esqueleto humano pode se manifestar uma dor que corresponde a um transtorno musculoesquelético. Mas vejam bem, há de se entender que para dar o diagnóstico é preciso o critério médico, entende? O critério médico, entende? Temos muita admiração pelos farmacêuticos, pelos dentistas, pelos veterinários, pelas nutricionistas, mas o diagnóstico do mal do transtorno musculoesquelético tem que ter critério médico, entende? Por que eu insisto nisso? Porque, meus caros, um tumor de pulmão no ápice, chamado pancreas, pode dar dor no pescoço. Câncer de pâncreas dá dor lombar. Câncer de próstata, com metástase na coluna, dá dor ciática, entende? Nós já atendemos pacientes com todos esses diagnósticos, que vieram, entende, com o rótulo de transtorno musculoesquelético, mas não era. Eram problemas mais graves. E esses problemas mais graves não podem esperar muito, entende? Tem que ser feito um diagnóstico precoce. Quanto antes o diagnóstico vai ser feito, melhor resultado terá a terapia, entenderam? Então, o critério médico é muito importante, entende? Mas hoje, nós falamos, nas jornadas passadas, próximas, nós falamos sobre todos os tipos possíveis e imagináveis de curas, né? Curas médicas, curas mentais, curas religiosas, cura quântica, curas através da intuição, curas espirituais e curas espontâneas.
Mas hoje nós vamos falar sobre 4 leis inexoráveis. Essas leis não foram feitas por advogados, nem pelo Ministério da Justiça. Não. São leis que existem nesse universo chamado Terra, independente de suas criações. Elas existem, sempre existiram, existem e sempre existirão. Entende? Nunca poderão ser canceladas. Né? A primeira lei que eu queria falar, e essas leis têm tudo a ver com doenças e doentes, a primeira lei que eu queria falar é uma lei de mercado. Puxa, uma lei de mercado? Sim, uma lei de mercado, chamada Lei da Oferta e da Procura. Entende? O que acontece com essa lei de mercado? Ela é inexorável. Essa lei de mercado diz o seguinte: quando a oferta é muito grande e a procura é pequena, os preços baixam. As coisas ficam mais baratas. Ao contrário, quando a oferta é pequena e a procura é muito grande, os preços sobem. Entende? Então vejam vocês, é a lei da oferta e da procura. Né? O que ela tem a ver com doenças e doentes? Né? Claro. Uma das nossas saúdes se chama saúde financeira. O que é a saúde financeira? Isso está, enunciado na cura espiritual. Nós temos na cura espiritual 7 saúdes: saúde física, mental, espiritual, afetiva, emocional, social e financeira. O que é a saúde financeira? É quando a tua receita é maior do que a despesa. E o que é doença financeira? É quando a tua receita é menor e a tua despesa é maior. Entenderam? Então, na lei da oferta e da procura, entende? Vocês têm que evitar produtos ou alimentos, entende? Ou situações em que a oferta está pouca e os preços estão lá em cima. São piores. Entende? Nessa lei da oferta e da procura, vocês têm que se ater aos produtos mais baratos, aquele que a oferta é grande e a procura é pequena. Por quê? Vejam vocês. Porque a doença financeira, meus caros, ela se chama falência, inadimplência, insolvência. E elas são as maiores fontes de doença emocional, de estresse. Entende? É o você ter que pagar várias contas e não ter o recurso suficiente para pagá-las. Entende? Isso dá muito estresse. Entende? Afeta o sono, a pressão arterial, as suas emoções, o seu humor, entende? O seu rendimento, entende? A sua convivência familiar ou no trabalho, entenderam? O seu humor, suas emoções, entenderam? Então, a primeira lei chama lei da oferta e da procura. A segunda lei que eu queria falar aqui se chama lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? É a primeira lei da física. Essa ciência chamada física. Né? Quem descreveu essa força da gravidade foi um físico chamado Isaac Newton. Entende? Ele percebeu que estava perto de uma macieira, aquela planta que dá maçã, e viu de repente uma maçã cair da árvore. Ele falou: por que a maçã caiu? Por que ela bateu no chão? Entende? Ele percebeu assim, que a Terra exerce atração sobre os objetos ou as coisas que estão na sua superfície. Entende? Eu estou com esse martelinho. Se eu deixar cair, ele vai ao chão. Quem que faz isso? É a força da gravidade. É um ímã.
que atrai todos os objetos ao chão, na terra, ao solo, entenderam? Então a força da gravidade, o que ela faz? Que tem a ver essa força com saúde e doença? Muito, muito. Principalmente com transtornos musculoesqueléticos. Principalmente com transtornos musculoesqueléticos. Lei da gravidade. Ela é o maior vilão do nosso esqueleto. Entende? É o maior vilão. Claro que ela tem seu lado bom, né? Tudo na vida é assim. Você tem que enxergar o lado bom e se livrar do lado ruim, né? Então, força da gravidade. Se você admira uma cachoeira maravilhosa, aquilo está acontecendo por ação da força da gravidade. O fluxo da água vem vindo, de repente ela sofre uma queda imensa. Essa queda tem ação da força da gravidade. Entenderam? Entenderam? Muitas vezes, meus caros, muitas vezes, essa força da gravidade pode ser chamada força gravitacional. Entende? O que acontece com o nosso satélite, a Lua? A Lua, ela está atraída pela Terra, pela ação de uma força gravitacional. Entenderam? Então, ela não se perde no espaço da Terra. Não, o sistema pode mudar de lugar, mas muda tudo junto. Sol, os planetas, os satélites, entende? Porque tudo gira atraído por uma força chamada gravitacional. E essa força gravitacional, que tem a ver com a nossa saúde e doença do nosso esqueleto? Então, essa força vai te esmagando durante a tua vida, de cima para baixo, entende? E você vai baixando de altura, entende? Todo mundo culpa a idade. Com a idade avançada você perde a altura, sem dúvida. Quem vive mais tempo estará sob a ação da força da gravidade, entenderam? Mas, vejam vocês, ela te esmaga para baixo, mas ela não te esmaga simetricamente. Em geral, ela te esmaga mais de um lado que do outro, mais uma metade do teu corpo que na outra metade, que é o mais frequente, entende? Nisso, o que acontece? Você vai jogando o teu peso mais para uma metade que para a outra metade. Isso pode explicar, né? Toda vez eu atendo pacientes com um grande desgaste, por exemplo, do quadril direito. E o quadril esquerdo está normal. Eu digo ao paciente, poxa, nasceram no mesmo dia? Não nasceram na mesma hora. Por que gastou um, por que não gastou outro? Entenderam? Então, por que gastou mais um lado que o outro? Porque a coluna se desviou do seu eixo. E aquela metade do teu esquerdo fica mais pesada que a outra. E ali a articulação vai gastar mais com o tempo. Entenderam? Então, mesma coisa acontece com os joelhos. Eu atendo às vezes um paciente que tem um grande desgaste do joelho direito, mas não tem um desgaste igual no esquerdo. Não nasceram no mesmo dia, na mesma hora? Por que um desgastou mais que o outro? Entenderam? Então nós somos submetidos a uma ação gravitacional, entende? Que nos empurra para baixo. E além disso, você sintoniza. Você dá uma sintonia a essa força quando você carrega peso. Quando você faz esportes radicais, como motocross, ou, por exemplo, halterofilismo, fisiculturismo. Entendeu? Você está esmagando mais a tua coluna. Entende? Então, o que acontece? Você vai baixando mais a altura. De repente, você tem um esmagamento da coluna lombar. Aí dá, como consequência, uma dor ciática. 90% das dores ciáticas, que é o que eu mais atendo na minha clínica, 90% das dores ciáticas são devidas a um processo de compressão. Compressão por esmagamento dos espaços intervertebrais lombares, formando hérnias de disco ou artrose, vulgarmente chamada de bico de papagaio,
ou estenose lombar, ou seja, um estreitamento do canal lombar, né, comprimindo as raízes nervosas, principalmente as raízes do ciático. Os ciáticos são um par de nervos que comandam o movimento e a força e a ação das nossas pernas. Você corre, tem ciático envolvido. Ah, você sobe a escada correndo? Tem ciático envolvido. Ah, você participa de uma competição? Tem tudo a ver com o ciático. Ah, você quer bater um recorde olímpico? Tem tudo a ver com o nervo ciático. Entendeu? Então, quando você maltrata o ciático, o que acontece? Você começa a perder o equilíbrio, porque o maltrato, em geral, é mais de um lado que do outro. Você perde o desempenho de marcha, tem dormências, formigamentos, perda de força, perda de equilíbrio. Entende? Aquela pessoa que se encosta em cada lugar que ela está, ela se apoia na parede ou numa mesa ou num apoio qualquer, porque parece que ela vai cair. Por que ela vai usar bengala? Porque ela precisa de 3 apoios, senão ela cai no chão. Entende? Ela está perdendo o prumo dela, o fio de prumo dela. Então, isso se chama ação da força da gravidade. Vai te esmagando. Por isso que em nossas clínicas, para resolver esse problema, nós fazemos terapias com exercícios de alongamento, com exercícios de fortalecimentos musculares, com a bioengenharia do esqueleto, tentando pôr o esqueleto no esquadro, no maior prumo possível, e com os exercícios antigravitacionais. Com isso tudo, nós conseguimos reverter essa cruel jornada de mais dor e mais incapacidade física para uma jornada mais agradável, menos dores e menos incapacidade física. Tá? A terceira lei que eu quero falar sobre hoje se chama lei da atração. Né? Nós somos seres muito mais energéticos do que materiais. Né? E nós temos a capacidade não só de atrair, como de expulsar, de reprimir. Entendeu? Nós somos seres que absorvemos energia e somos seres que emitimos energias. Só o fato, vejam bem, de nós termos uma temperatura próxima de 36,5 graus Celsius e o ambiente está a 20 graus, nós estamos trocando calor com o clima, com o ambiente. Entenderam? Porque quando está muito frio, nós nos encapotamos todos, né, com agasalhos pesados. Entende? Porque se o ambiente está a 15 graus e você está a 36, o ambiente está roubando o calor de você. E aí você sente frio. Então, o que os agasalhos fazem? São isolantes térmicos. Entende? São isolantes térmicos. Não deixam você perder. Entende? Não deixam você perder calor. E você vai sentir menos frio agasalhado. Muito bem. A quarta lei chama lei da relatividade. É uma lei emitida por Albert Einstein, um cientista, um físico. É a lei da relatividade. Ele dizia que nada é absoluto, tudo é relativo. Entende? E que essa lei tem a ver com saúde e doença. Entende? É um óbvio, veja vocês. Quando se diz assim, ele tem uma doença incurável, isso é relativo, não é absoluto. Eu já vi muitos incuráveis se curarem. Entendeu? E já muitos curáveis se tornarem incuráveis. Entenderam? Então não existe o absoluto no universo. Tudo é relativo. Por isso que Einstein emitiu uma teoria chamada lei da relatividade. Então as leis, meus caros, que eu queria falar eram essas. Lei da oferta e da procura, lei da gravidade, da força gravitacional, lei da atração e lei da relatividade. Essas leis não foram emitidas pelos advogados, nem pelo Ministério da Justiça, entendeu? São leis que existem no universo, independente da nossa vontade.
E elas têm a ver com a nossa saúde e as nossas doenças, principalmente as doenças crônicas, entendeu? Bom, mas, lembrando, eu tenho 2 clínicas que tratam de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são doenças do nosso esqueleto, entende? Tenho 2 clínicas, uma fica no Morumbi, na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, próxima do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, relativamente perto do Hospital Samaritano e do estádio do Pacaembu. Entendeu? Telefones das minhas clínicas comuns: 11, Código de São Paulo, 3661-4243. 119-7082-8015. E para emergências, nós temos espaços em nossas agendas para emergências. Quem tem muita dor tem pressa. Emergência 119-3014-8888. São os telefones das nossas clínicas. Muito bem. Espero que tenham compreendido a jornada de hoje. Aqui eu venho, né, sempre para dar orientações sobre tudo que acontece no nosso mundo em termos de promover doenças ou promover saúde, né? Eu dou ênfase sempre, é óbvio, à promoção de saúde, entende? Alertando vocês sobre todos os fatores que promovem doenças, entendeu? Essa foi a finalidade da metade dessa jornada de hoje, porque nós vamos fazer agora um intervalo de 3, 4 minutos e em seguida eu volto com uma nova jornada aqui, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial. Espero que vocês sempre sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde.